Hoje a gente vai falar sobre prismas e pirâmides. Deixa eu aumentar aqui. A gente vai falar sobre... Olá, meninos! A gente vai falar sobre prismas e pirâmides, certo? Prismas e pirâmides são sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? Sólidos geométricos são figuras em 3 dimensões, figuras 3D, aquelas figuras que têm o quê? Largura, altura e comprimento. Exemplo, esse apagador. Esse apagador é um sólido geométrico. Por quê? Porque eu tenho largura, altura e profundidade. Uma figura 3D, são objetos que eu consigo colocar coisas dentro dele. Beleza. Então, aqui, ó, o que eu disse que são sólidos geométricos? São figuras que têm 3 dimensões: altura, largura e comprimento, profundidade. Qual que é as características de um sólido geométrico? Vamos pegar o apagador de novo. Todos os sólidos geométricos são compostos por faces planas. O que são faces planas, professoras? Faces retinhas, faces lisinhas, faces que não são arredondadas, ó. Todas as minhas faces são, ó, retinhas, lisinhas, ó. Então, aqui eu tenho um sólido geométrico. O que são faces? As faces são essas partes lisinhas aqui, ó. Toda parte lisinha, toda partezinha aqui, ó, é uma face. Então, essa aqui é uma face, essa daqui é uma face, essa daqui é outra face, essa daqui é outra face. Lá no meu slide, ó, tudo que tá pintado de vermelhinho é uma face, ó, lá, ó, no meu triângulozinho. Ah, professora, mas ali é um triângulo. Lembrando, face é o quê? Toda parte lisinha. Ele é um triângulo, mas ele continua plano, continua reto, olha lá, ó, retinho, lisinho. Então, tudo que for lisinho é o que? A minha face. Eu tenho também as minhas arestas. O que é as minhas arestas, professoras? As linhas do meu sólido geométrico, tá vendo? Ó, os cantinhos, isso aqui são as minhas arestas, as linhas dos meus desenhos, as linhas dos meus prismas, as linhas das minhas pirâmides. Então, isso aqui é as minhas arestas. Então, lembrando, face, a parte lisinha, a parte reta, a superfície plana. E as arestas são as linhas, todas as linhas do meu prisma ou da minha pirâmide. Então, aqui, ó, no meu apagador, eu tenho quantas faces, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas arestas eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São todas as linhas. E eu tenho também os meus vértices. O que são os vértices? Os vértices são os encontros das minhas arestas, o encontro das linhas. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um encontro de 3 linhas, não tem, ó? Essa linha, essa linha, essa linha. Essa aresta, essa aresta, essa aresta. Eu formo um pontinho. Então, esse aqui é o meu vértice, ó. Tem um vértice aqui, um aqui, um aqui, um aqui. São os meus cantinhos, são os encontros das minhas arestas. Então, aqui neste prisma aqui, eu tenho quantos vértices? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Outra característica do prisma que eu não coloquei aqui, que eu esqueci de colocar aqui no meu slide. Todo prisma buguei aqui. Todo prisma tem o quê? 2 bases. Ele sempre vai ter 2 bases. Tá vendo aqui o meu prisma? Ele tem a parte de cima e a parte de base. Ele sempre vai ter 2 bases. 2 bases o quê?
paralelas. O que é paralelas? Uma de frente para outra. Ó, tenho duas faces paralelas, que é as minhas bases. Toda vez que eu tiver faces paralelas, são as minhas bases. No meu prisma, eu sempre terei duas bases. Anota isso aí, eu tenho sempre duas bases. A base de cima e a base de baixo. Lembrando, elas sempre serão paralelas, uma de frente para outra. E elas sempre serão iguais, de mesmo tamanho. Se elas não forem de mesmo tamanho, não é um prisma. Não é um prisma. Por quê? Porque elas têm que ser iguais. Eu tenho dois tipos de prisma. Eu tenho os prismas retos e os prismas oblíquos. Nessa figura amarela aqui, ó, eu tenho um prisma reto. Qual que é a característica de um prisma reto, professora? As minhas arestas formam ângulos de 90 graus. Lembra dos ângulos de 90 graus que a gente aprendeu lá no começo do ano? Que faz a paredinha lá, ó. Que é o encontro de duas retas perpendiculares. Então, no meu prisma reto, eu sempre vou ter o encontro de arestas formando um ângulo de 90 graus, com retas perpendiculares. Já no meu prisma oblíquo, que é esse azulzinho, tá vendo que ele tá tortinho? Se eu pegar as arestas, se eu pegar os cantinhos das minhas arestas ali, ó, eu vou ter ângulos menores que 90 graus ou ângulos maiores que 90 graus. Esse é o nosso prisma oblíquo. Como que eu classifico o meu prisma, professora? Através da minha base. Eu vou olhar a base e saber qual figura geométrica ela é. A partir da base, você sabe identificar qual é o seu prisma. Exemplo, eu tenho este prisma aqui. Qual que é tá vendo, ó? Vamos lá, as características do prisma. Eu tenho duas bases, tá vendo? A base de cima e a base de baixo, paralelas, ou seja, uma na frente da outra, e iguais, tá vendo? De mesmo tamanho. Então, é um prisma, eu sei que é um prisma. Qual que é o nome deste prisma? Vai ser de acordo com a base. Qual o formato desta base? Um retângulo, um quadrado. Então, é um prisma quadrangular. Outro exemplo. Olha aqui, ó. É um prisma? É, professora, por quê? Porque eu tenho duas bases, ó, duas bases paralelas, ou seja, uma de frente para outra, e iguais. Qual o nome deste prisma? Eu vou olhar a minha base. Qual que é a figura geométrica da minha base? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, então eu tenho um hexágono. Então eu tenho um prisma hexagonal. Aqui, ó, lá no meu slide. A primeira figura aqui foi o prisma quadrangular que eu mostrei para vocês. Essa segunda figura aqui, ó, qual é um prisma, certo? Porque eu tenho duas bases paralelas e iguais. Qual o nome dele? Prisma triangular. Por quê, professora? Porque as bases dele são triângulos. E aqui, novamente, o nosso prisma hexagonal que eu falei para vocês. Então, para você identificar o nome do seu prisma, você sempre vai olhar o formato da base. Então, vamos responder agora umas perguntinhas aqui, ó. Vocês anotaram no seu caderno, agora vocês vão respondê-las no caderno de vocês. Qual o polígono que forma as faces laterais do prisma? Essa é outra coisa que eu não falei para vocês ainda. Todo prisma, anota isso aí, ó. Todo prisma, as faces laterais dele, todo prisma, a face lateral dele será em formato retangular. Todo prisma, as faces laterais dele serão retângulos, todos, independente do prisma, independente da base dele. Porque aqui, ó, tem um prisma hexagonal e as bases continuam retângulos. Aqui eu tenho um prisma quadrangular. As minhas faces laterais continuam retângulos, prisma retangular. Se eu tivesse um prisma pentagonal,
base seria um pentágono, mas as minhas faces laterais continuariam sendo retângulos. Então, anota aí, ó. Todo prisma, a face lateral dele é um retângulo. Então, a primeira pergunta, qual o polígono que forma as faces laterais do prisma? Retângulo. 2. Quantas faces tem o prisma? Olha lá, ó. Se eu tenho um prisma, quantas faces lá ó, tem? Melhor, olha lá, conta lá comigo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6 faces laterais, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais. E as duas bases, que também são faces. Lembra? Face é tudo que for retinho, toda superfície plana. Então, professor, as bases contam como faces. Então, quantas faces tem o prisma? 6 faces laterais. Ó, é o mesmo prisma aqui, ó, que tá na minha mão. Então, lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces laterais. E as duas bases, que também são faces. Então, são 8 faces. Qual o polígono da base do prisma? Qual o nome deste polígono aqui, ó? A base dele é o quê? Um hexágono. Por quê? Porque tem 6 lados. Para você identificar o nome da figura aqui, ó, do polígono da base, você sempre vai contar os ladinhos dela. Ah, ele tem 5 lados. Nananana. Então, ele é um pentágono. 3 lados, um triângulo. 4 lados, um quadrado. Certo? Por aí vai. Quantos vértices? Lembra? Vértice é o quê? O encontro das minhas arestas. Então, eu vou contar todos os pontinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 vértices. Quantas arestas? Eu tenho, ó. Uma, ó, são as linhas, as arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 arestas. Qual o nome do prisma? De novo, o nome do prisma sempre é de acordo com a base. Então, é um prisma hexagonal. Ok, então vamos agora para as pirâmides. Qual que é a diferença da pirâmide? Na pirâmide, as minhas faces agora, elas não são mais retangulares. Agora, as minhas faces serão o quê? Triangulares. Todas as faces das minhas pirâmides, independente de qual pirâmide seja, as faces laterais dele serão sempre triângulos. Triângulos. Outra diferença. Na minha pirâmide, eu sempre terei somente uma base. Eu não vou ter duas bases como no prisma. Ó, no prisma eu tinha duas bases paralelas uma para a outra. Agora eu vou ter somente uma base. E vou ter um vértice. Eu sempre vou ter esse vértice aqui em cima, um vértice paralelo à minha base, ou seja, de frente para a minha base. Eu sempre vou ter um vértice de frente para a minha base. Nas pirâmides, eu também dou o nome delas de acordo com a minha base. Então, se eu tenho uma base que é um hexágono aqui, então eu tenho uma pirâmide hexagonal. Se eu tenho uma pirâmide com base retangular, eu tenho uma pirâmide, quadrado, eu tenho uma pirâmide quadrangular. Se eu tenho uma pirâmide, olha lá, por que é uma pirâmide? Porque eu tenho só uma base e um vértice paralelo à minha base. Se eu tenho uma pirâmide, que a minha base é o quê? Não, tem dois hexágonos. Eu pensei que eu tinha feito um pentágono. Se a minha base for um pentágono, eu tenho uma pirâmide pentagonal.
Lá, ó, no meu desenho ali, ó, eu tenho uma pirâmide que a minha base é um triângulo. Então, eu tenho uma pirâmide triangular. Vamos agora responder as perguntas sobre a pirâmide. Qual o polígono que forma a pirâmide? Lembra que eu falei para vocês? Toda pirâmide, as faces laterais dele serão o quê? Triângulos. Quantas faces tem a pirâmide? Essa pirâmide aqui tem quantas faces? Ó, tenho 3 faces laterais e a base. Então, são 4 faces. Gente, eu sempre conto a base. A base também é uma face. Tem quantos vértices? Gente, os vértices sempre serão a quantidade de vértices da base mais um, que é o vértice aqui em cima. Então, aqui, ó, se eu tenho uma pirâmide hexagonal, se eu tenho um hexágono, então eu tenho 6 pontinhas, tá vendo? Ó, 6 vértices embaixo, mais um em cima. Então, eu tenho 7 vértices. No caso dessa pirâmide que tá aqui, ó, no meu slide, eu tenho 3 vértices na base, porque eu tenho uma pirâmide triangular, mais o vértice de cima. Então, eu tenho o quê? 4 vértices. Quantas arestas eu tenho nessa pirâmide? Ó, é só contar as linhas. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E por último, observe as duas figuras aqui. E classifique as formas dela. Eu tenho quais tipos de figura aqui? Eu tenho uma pirâmide, certo? Olha lá, uma pirâmide. E o quê? Um prisma. Uma pirâmide e um prisma. Quantos vértices e arestas e faces tem cada uma das formas? A pirâmide lá, eu tenho uma pirâmide o quê? Uma pirâmide hexagonal. Quantos vértices tem a pirâmide hexagonal? Tenho 6 vértices na base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um aqui de cima. Então, eu tenho 7 vértices. Quantas arestas? Ó, eu tenho 6 arestas aqui na face, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 arestas. Então, eu tenho 7 vértices, 12 arestas e quantas faces? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceberam que na pirâmide o mesmo número de faces é o mesmo número de arestas. O mesmo número de faces é o mesmo número de arestas. Mesma quantidade de faces que eu tenho numa pirâmide, eu tenho o mesmo número de arestas. Opa, falei errado. Mesmo número, desculpa, gente. Mesmo número de faces é o mesmo número de vértices. Agora sim. Deu uma confundida aí. Então, o mesmo número de faces é o mesmo número de vértices. Lá agora, lá no prisma, ó, o prisma. Quantos vértices que eu tenho? Eu tenho 6 aqui em cima e 6 aqui embaixo, não é? Porque eu tenho um prisma hexagonal. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices aqui e 6 vértices aqui. Então, eu tenho 12 vértices. Quantas arestas? Arestas é o que? As linhas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 6, com 6. 3 vezes 6, 18. Então, eu tenho 18 arestas, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, conta aqui, ó, na base também, ó, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 arestas. E quantas faces? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais e as duas bases. Então, 7, 8 faces. Então, meninos, conteúdo é simplesinho, fechou. Vou deixar uma atividadezinha para vocês agora. Vocês vão responder e depois iremos corrigi-la através do Google
do Google Meet, ok? Assistam, anotem todas essas informações extras, porque eu já tinha passado esse slide para vocês. Vocês vão anotar todas as anotações, tudo no caderno. E depois responder a atividade. Depois tiraremos nossas dúvidas, ok? Beijinho, até agora.